de mim. Boa noite, muita paz a todos. Nós vamos começar nossa reunião. Vou pedir para que todos fechem os olhos, procurem se esquecer dos problemas do dia a dia, para que com o coração tranquilo e sereno possamos buscar a presença do nosso amado Mestre Jesus. Rogamos a Ti, Jesus, que ilumine nossos corações e nossas mentes, para que a reunião de hoje possa nos servir de apoio, de diretriz para as nossas atitudes. Abençoa nosso esforço por nos melhorarmos e fortalece-nos para que aprendamos a não cair novamente. Abençoa todos os propósitos de melhora e afasta de nós qualquer sentimento de orgulho, de egoísmo, de vaidade, para que com esse sentimento de paz e de harmonia possamos sentir em nossas vidas a Sua presença. E assim tocamos a assistência de Jesus, de Maria e dos nossos amigos espirituais na reunião desta noite. Graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre o mal e o remédio, que é um item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é bem-aventurado os aflitos. Até hoje é muito difícil a gente entender quando Jesus diz que são felizes os que passam aflição. E entender a razão dessa aflição, entender a razão do porquê a gente passa por determinadas coisas, é essencial para que essas aflições nos sirvam de lição. Esse capítulo ele fala sobre a dor como um instrumento educativo. E a gente lembra de um exemplo bem simplório. Uma criança, quando põe a mão no fogo, ela não tem experiência com fogo, ela põe a mão no fogo, ela se queima. E essa dor que lhe causa essa queimadura vai ensinar que não é bom mexer com fogo. Isso na dor física, ela existe para prevenir a integridade do nosso corpo físico, para garantir a sobrevivência do nosso corpo físico. As dores morais que nos acontecem, elas vêm para garantir a integridade de nossos espíritos, garantir a integridade de nossas almas. Elas existem para que a gente se reeduque. Buda, que foi um espírito bastante elevado, que veio ainda na preparação vibratória da Terra para a vinda do Cristo, ele disse que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Isso significa que a dor vai estar sempre presente em nossa vida. Nós vivemos num mundo de expiação e prova, e a dor vai nos acontecer sempre. A gente vai sofrer com doenças do corpo físico, a gente vai sofrer com perda de entes amados, a gente vai sofrer na depuração do nosso orgulho e da nossa vaidade. Então a dor é uma coisa que nos acontece no mundo. Mas a gradação da dor, o quanto essa dor nos abala, está diretamente relacionado à maturidade espiritual que a gente vivencia. O mesmo tipo de dor pode ser intensa para um espírito e suave para outro, porque tudo depende desse amadurecimento espiritual, dessa maneira como se enxerga a dor. Se a gente conseguir enxergar no sofrimento que a gente tem no mundo um meio da gente progredir, da gente crescer para uma felicidade maior, então a gente começa a compreender melhor quando Cristo diz: bem-aventurados os aflitos. O mal, dentro do que se trata no Evangelho, a gente entende por desvios da lei de Deus. Tudo que nos afasta da felicidade. Se a gente busca uma vida de plenitude, de paz, de harmonia e de felicidade, a gente sabe que através da arrogância, do orgulho, da vaidade, a gente não vai conseguir essa integridade, essa plenitude, essa paz. Então a gente entende por que a gente sofre por se afastar dessa felicidade que Jesus nos promete. A dor, quando nos visita, ela vem para nos orientar sobre alguma coisa. E a nossa tendência é sempre resistir.
a essa dor. A gente lembra Jesus quando encontra Paulo nas portas de Damasco. Ele fala para Paulo que Paulo sentiu um sofrimento enorme de reconhecer que Cristo era o Salvador, e que ele estava errado, e que ele causou muita maldade, e causou grande aflição no coração de Paulo. Ele fala: não recalcitre contra os aguilhões. Não adianta a gente ficar resistindo ao que está acontecendo, mas que a gente tem que, de certa forma, aprender com o que está acontecendo. Tem outra história do Japão interessante, que diz que um bêbado inconsciente caiu no rio, e a correnteza levou ele para o outro lado do rio ileso. Perguntaram para o mestre: como pode isso? Um bêbado inconsciente caiu nesse rio e chega do outro lado ileso, quando grandes nadadores do reino, tentando atravessar esse rio, se feriram as pedras. E o mestre fala: ele não lutou contra a correnteza. Entender a importância do mal e trabalhar a resignação nos ajuda a encontrar e aproveitar o que essa dor vem nos trazer. Jesus nos traz como o sofrimento como resultado do pecado. Então a gente entende como pecado todo o desvio da lei. E quando ele cura o paralítico, ele encontra no templo e diz: eis que já é estação, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, Jesus nos diz que todos os males que nos acontecem, inclusive físicos, nascem do Espírito, ação e reação. Os sofrimentos que a gente passa hoje são resultados de nossas ações pretéritas. E não são resultados, como muitos imaginam, punitivos. São muitas vezes educativos. A gente passa por um sofrimento para retomar o nosso rumo ao Pai. Como o filho pródigo, que gastou tudo que o pai deu, até ficar na mais completa miséria. Aí ele entende que a maneira como ele viveu é a exemplificação da miséria, mas que junto ao pai ele encontrava a felicidade. E que até os empregados do pai dele viviam melhor que ele. E ele retoma o caminho para Deus. Então, o ensinamento de Jesus nos traz que a transformação moral que vai nos levar para tão sonhada harmonia, para tão sonhada felicidade, e que o mal é passageiro, e vem para nos retomar o caminho do reino de Deus. E o caminho para isso, segundo nos ensina o Espiritismo, é primeiro o autoconhecimento. Primeiro a gente precisa reconhecer que tem defeitos. A gente precisa reconhecer que no coração da gente tem vaidade, tem orgulho. E que esses sentimentos, eles nos afastam da paz, da harmonia, da integridade. Jesus nos promete a felicidade, não é daqui milhões de anos, não. A felicidade está disponível aqui e agora. O que nos afasta da felicidade, da paz que Jesus nos prometeu, é a nossa atitude interior. É o nosso orgulho, não é a nossa vaidade, é a nossa arrogância. Isso que nos afasta dessa felicidade que Jesus tem nos prometido. Não é uma promessa para o futuro. O Espiritismo nos ensina que todo mundo caminha para a angelitude. Então, cada ser que a gente está vendo aqui hoje não é um ser humano qualquer, é a semente de um anjo. É o botão de um anjo. Nós somos futuros anjos. Fomos criados da centelha divina do amor. E nós negamos a paternidade divina, querendo vivenciar o que o mundo nos oferece. Por isso que Jesus fala que a felicidade não pode ser encontrada no mundo. Jesus fala para a gente criar esse reino de Deus dentro da gente, nos fazendo entender que a verdadeira felicidade não pode ser encontrada em coisas que o mundo oferece. Não se encontra a paz no mundo, porque a paz no mundo ela não depende de nós, mas a nossa paz depende de nós, é uma questão de atitude. A nossa atitude interior vai fazer com que a gente mude a maneira como a gente vê o mundo.
Fora isso, a gente tem como caminho também ensinado por Jesus, para a gente atingir essa felicidade, a caridade, é o amor ao próximo. Essa é a grande riqueza do ensinamento de Jesus, tão grande que Pedro, no Epístola, diz que o amor apaga milhões de pecados. Tão grande é o poder da caridade que a gente pode se libertar de muitas dores e sofrimentos educativos através do amor. Porque o que nos afasta da felicidade é a falta de caridade, é a falta de amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Olha que coisa que Pedro nos ensina. O que nos falta para sair desse ciclo de causa e efeito? De dor pelas nossas atitudes impensadas. De tantas atitudes que a gente tomou tomadas de orgulho. O amor. O amor é o remédio para todos esses males. E para a gente descobrir essa caridade e esse amor, a gente precisa se livrar do orgulho. Precisa aprender a trabalhar a humildade. A gente precisa parar de julgar as pessoas pelo que elas aparentam. E a gente precisa entender que toda pessoa é um espírito eterno. Alguém criado do amor de Deus. Quando Jesus fala dos 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e diz que esse segundo mandamento é parecido com o primeiro, é a mais pura verdade. O grande crescimento espiritual da gente é o momento que a gente olhar para o nosso semelhante como irmãos, não como retórica, porque até a gente chama de irmão, tudo, mas o sentimento de empatia, de profundidade, de compaixão, a gente não tem ainda. A gente ainda julga as pessoas por todo tipo de condição, raça, cor, nacionalidade, religião. E não foi assim que Jesus nos ensinou. Né? Essas coisas todas eu estou falando porque a gente se julga infeliz e questiona nossas dores. Mas as nossas dores nascem dessas atitudes que a gente vivencia. E egoísmo e caridade são forças que se anulam. A gente não pode ser egoísta e caridoso ao mesmo tempo. Nem pode ficar orgulhoso de ser humilde. Ou é orgulhoso ou é humilde, né? E na medida que a gente vai se esclarecendo por coisas espirituais, menos valor a gente vai dando para as coisas materiais. Isso é natural. Às vezes a pessoa vira espírita e ela para com aquela vontade de estar na festa de sábado, de estar na praça principal, ela tomando cerveja com os amigos. Não que ela não goste mais dos amigos, mas aquilo já não atrai ela. O que traz felicidade para ela é outra coisa. Porque vai amadurecendo espiritualmente, e seus valores vão mudando. Quanto mais espiritual nós nos tornamos, menos as coisas materiais vão tomando importância no nosso dia a dia. E Jesus já havia nos dito que a felicidade não é desse mundo, né? Então, quando o princípio da caridade, da fraternidade, na base das instituições sociais e das relações legais do povo, o homem vai se dedicar menos assim, e mais ao seu semelhante. E aí o reino de Deus vai viver entre a gente. Se a gente soubesse que a maior parte dos nossos sofrimentos vem desse egoísmo, desse eu, se a gente soubesse que quando a gente se preocupa mais com o semelhante do que com nós mesmos, a gente tem uma paz mais duradoura, um equilíbrio maior, a gente mudava muito as nossas atitudes. Então, dentro disso, a gente percebe pelo Espiritismo que a dor é uma coisa que nos acontece no mundo de expiação e prova, mas não é um castigo, é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Não a dor em si, mas a gente precisa refletir o que aquela dor está me ensinando. Resignação, humildade, compaixão. Toda dor ensina alguma coisa. Toda dor reflete o resultado de ações do nosso passado. E por serem resultados de ações do nosso passado, ela vem nos educar para que esse nosso passado não se repita. E nós temos aqui o João
do erro. Por isso nunca tive medo de errar, nem dele me arrependi seriamente. Jung diz que não tem medo do erro, porque o erro ensina. E é verdade. Lembra do início que eu falei da criança que não tinha conhecimento do fogo, pois a mão do fogo aprendeu que o fogo não é bom de se mexer. A gente, quando erra, a lei de causa e efeito vem para isso, para nos educar. Porque, como diz Jung, é no erro que se aprende. E a gente já errou demais, a gente não tem mais o que errar. Agora é hora de reconstruir nossos passos, né? Então Deus deu ao homem o livre-arbítrio para que ele chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal. E que a prática do bem resultasse de seus esforços e da sua vontade. Deus nos criou o mínimo possível para que nós nos criássemos o máximo possível, para que tivesse mérito em nossa conquista, para que a gente se construísse na sabedoria e entendesse a bondade divina e seguisse essa bondade por amor, não por obrigação. E nós temos o que nos fortalece, esse desejo de suplantar o sofrimento e de aprender com ele, a fé. A fé fortalece. A fé nos faz acreditar que tudo tem um sentido e que os aflitos serão consolados. A fé nos permite esse enxergar. Mas a fé, Jesus comparou com um grão de mostarda. Quer dizer que a fé viva encerra em si apenas um potenciamento da vida espiritual, assim como o grão de mostarda encerra uma planta inteira. Veja, Jesus não falou que a sua fé é semelhante a um grão de areia. Ele falou que é semelhante a um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda é pequeno, mas ele encerra dentro dele o germe da vida. E dentro dele tem uma planta inteira. Então nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. Mas se a gente cultiva ela cresce. E a fé cultivada com amor e com caridade, ela nos dá força para passar por todos os embates da vida. A gradação da dor, como eu falei para vocês, difere de uma pessoa para outra. Uma pessoa com fé, ela suporta a dor e suplanta a dor com muito mais facilidade de que alguém que sem fé se desespera. Desespera é perder a esperança. Fé, esperança e caridade andam juntos, como disse Paulo. Né? Então a fé vem de fidelis. Fidelis significa fidelidade. Veja que coisa. Ter fé é ter fidelidade com Deus. Ter fé vai mais do que acreditar em Deus. Ter fé está relacionado a saber da presença de Deus em nossas vidas. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade não de dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocado pelo sentimento. Acreditar é fácil. Agora, saber da existência é diferente. Aí é total fidelidade, aí é total confiança. Se a gente tem total fidelidade, total confiança em Deus, a gente atravessa o rio como um homem consciente, sem se ferir nas pedras, porque a gente confia na correnteza. Acreditar que Deus está presente em todos os momentos de nossa vida. Acreditar e ter fidelidade com o que Deus nos ensina. E aprender a resignação da dor. É sábio evitar a dor, mas também é sábio se resignar com a dor que nós não podemos alterar. A gente precisa ter confiança na assistência de Deus em todos os momentos de nossa vida. E precisa ter confiança de que dentro da lei de Deus, que é justa, todo o sofrimento que nos vem decorre das nossas próprias atitudes. Deus é um Pai bom e misericordioso, mas é justo. E esses sofrimentos que a gente passa no mundo terreno, no mundo de expiação e prova, eles são para que a gente se eduque
de maneira que todas as portas do amor de Deus fiquem abertas para a gente. Então, Paulo em Hebreus diz que a fé é a posse antecipada do que se espera, é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Dentro do que Paulo nos ensina, o céu, como dizem católicos, tudo, eles podem estar agora no nosso coração. Porque céu e inferno são condições da alma. A gente fala da criação do reino de Deus em nossos corações e a gente saber que o sofrimento que a gente passa nesse momento é o caminho para uma felicidade futura, é o caminho para um mundo de serenidade e amor, é o caminho para essa felicidade que Jesus nos promete. Então a gente começa a trabalhar esse sofrimento com mais proveito para nós mesmos. Quanto mais o homem se aproxima de Deus pela compreensão e pelo amor, tanto mais sua vida se assemelha à vida divina, em paz e serenidade. São Paulo diz que a gente olha por espelhos. A gente vê um mundo hoje doente, sofredor, porque a nossa condição espiritual nos permite que a gente veja assim. São Paulo diz aos Coríntios, vemos por espelhos. Quando chegarmos ao que é perfeito, os espelhos se quebrarão. Nós só vamos conseguir ver a verdade quando quebrarmos os espelhos, quando pararmos de ver o mundo como nós somos. E Gandhi fala que nós temos que nos tornar a mudança que queremos ver. Nós queremos um mundo melhor? Sejamos melhores. Nós queremos um mundo de paz? Queremos a paz primeiro dentro da gente. O sofrimento, ele não tem o poder de redimir ninguém, nem de perder ninguém. Mas a atitude que a gente tem diante do sofrimento pode sim nos elevar, pode sim nos educar, pode sim nos trazer essa paz. É sabedoria evitar o que é evitável, mas também é sabedoria tolerar calmamente o que é inevitável. Não recalcitre contra os aguilhões, não lute contra aquilo que só vai te ferir. Como diz aí a sabedoria de não recalcitrar contra os aguilhões, de não evitar o inevitável. Foi perguntado a Jesus qual é o maior mandamento de lei, e Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a ele, é ame seu próximo como a si mesmo. Veja, Jesus, quando responde essa pergunta, um jovem pergunta para ele sobre a lei de Deus, e ele resume toda a lei e os profetas nesses dois mandamentos. Tudo que está na Bíblia, a lei e os profetas, Jesus resume dois mandamentos: que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e o segundo, ele diz que é semelhante ao primeiro, que é amar a teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos dá a receita da felicidade que a gente busca, da harmonia que a gente busca, que é o amor. Amar ao próximo como a si mesmo é semelhante a amar a Deus de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento. Então, tem essa frase aí que quem é amigo de Jesus quer o bem de todos, vive em paz com seus companheiros, obedece a seus pais e superiores, trata com delicadeza os próprios, os aleijados, respeita a honra, respeita o bom nome, os bens e a vida do próximo, é amigo da verdade, da pureza e da justiça. Então, se buscamos Jesus, é essa atitude que devemos ter diante da vida. E aí o que eu falei para vocês de Pedro: acima, porém, tende amor intenso uns para os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Isso é interessante para a gente falar, porque às vezes até em palestra espírita a gente fala de coisas
como aborto, como droga, tudo. Não existe condição de culpa inadmissível, que não haja remissão. Todo o mal do mundo que nos acontece, ele já traz em si a graça, ele já traz em si a bênção, ele já traz em si o perdão. E aí Pedro nos fala que o amor cobre uma multidão desses pecados, desses males, desses desvios. Então a gente pode corrigir a rota de nossa vida nesse momento. A gente pode encontrar essa harmonia que Jesus nos promete agora. Entendendo que essa caridade, como a gente disse, é um sentimento de amor puro, de amor cristão, que é o ponto mais alto de nossa vida. Que esse amor pode nos aliviar dessas dores que o mundo de expiação e prova nos traz. E quando eu falo aliviar das dores, não é eliminar as dores, mas quando você tem amor no coração, quando você tem a fé que te protege, quando você tem a confiança em Deus e você ama seu próximo intensamente, as dores vão representar muito pouco na sua vida. Tem uma música que diz que coroa de espinhos não tira a alegria de quem conhece a aurora. Veja, quem conhece o reino de Deus, essas coisas todas do mundo material não tem peso, não tem valor, não nos faz perder nada, porque a paz está dentro da gente. Dor é coisa que nos acontece, mas felicidade é algo que se conquista. E se conquista buscando o que Jesus ensinou. E Jesus deixa claro que nós somos felizes quando sofremos, porque nós estamos resgatando nossos débitos, caminhando para a espiritualidade superior. Nós somos felizes quando somos humildes, quando somos pacificadores, quando somos mansos, calamos o nosso orgulho, calamos a nossa ira. Jesus nos traz uma felicidade que o mundo não pode trazer. E essa felicidade, ela só pode ser conquistada dentro da gente, porque o mundo não pode trazer essa paz. Mas a nossa atitude diante do mundo pode trazer essa paz para a gente. Então, a gente entende que o bem é eterno, o mal passa, e a dor é uma preparação para a felicidade futura. E a gente vê isso no Apocalipse, com João, o evangelista. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quando a gente passar essa condição de expiação e prova, quando a gente se libertar de todo egoísmo, quando a gente se libertar de toda vaidade, quando a gente amar o nosso semelhante como Jesus nos amou, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Assim serão os mundos ditosos, onde os espíritos elevados vivem. E a gente fala sobre a questão do dever moral, que a gente hoje vive em nossa reforma íntima. A gente trata de uma lista de coisas que a gente acha que é moral, que são roteiros de moralidade, que a gente deve agir porque é o correto, mas não que a gente já vivencia por dentro. Quando esse dever moral que a gente trabalha todo dia passar a ser o querer espiritual, aí a gente começa a perceber a felicidade que Cristo nos prometeu. Quando a gente deixar de fazer o bem por obrigação, mas fazer por amor, por querer, então a gente vai vivenciar porque o jugo é suave e o fardo é leve. Tem uma história de Mahatma Gandhi que 3 jovens o procuraram querendo que ele fosse seu mestre. Mahatma Gandhi falou: mas eu não sou mestre de ninguém, então, mas tanto insistiram que queriam chegar à iluminação e que achavam que com Mahatma Gandhi eles chegariam à iluminação. Mahatma Gandhi falou assim: tá bom, vocês podem me seguir. E eles começaram na primeira semana. Mahatma Gandhi levava ele nas favelas na Índia e pediam para eles higienizarem o banheiro e ensinar as pessoas a praticar a higiene.
O uso da criolina nas latrinas e aquelas coisas todas que na lavanderia era muito pobre na época, ainda é. E Gandhi passou isso aí, foi uma semana, foi 2 semanas. E os rapazes iam lá, eles limpavam o banheiro, eles ensinavam higiene, e tudo que Gandhi falava, eles faziam. Um dia eles chegaram para Gandhi, mas mestre, a gente já está há 1 mês limpando latrina, e a gente não chegou à iluminação, quando é que a gente vai chegar à iluminação? E Gandhi responde: quando vocês fizerem com amor, o que até agora vocês fizeram por obrigação. Isso é transformar o dever em querer. É servir ao Cristo, não porque nós somos obrigados, não porque a gente quer evitar provas futuras, é servir porque a gente entendeu a mensagem. Servir porque isso nos faz bem. Fazer as coisas porque isso nos traz paz, isso nos traz confiança, isso nos traz humildade e amor. Deixar de fazer as coisas porque a gente acha ético, mas fazer porque a gente acha justo e porque nos faz bem. E é assim que a gente constrói o reino de Deus dentro do nosso coração. E quando o reino de Deus estiver em nosso coração, a gente vai vivenciar o chamado céu, aqui e agora, em qualquer lugar que a gente estiver. Porque o reino de Deus é o reino da verdade e do bem. É o reino onde habita a justiça e a paz. É o reino do amor, da caridade. É o reino da humanidade e pureza. Quando se tem o reino de Deus na alma, essas coisas estão cheias do reino de Deus. Quem possui o reino de Deus no seu coração, enxerga Deus em toda parte. Veja, tudo que nos afasta disso, nos afasta de Deus e nos causa dor. Quando a gente tiver o reino de Deus em nossos corações, nada mais nos afasta dessa paz. Vocês lembram os antigos apóstolos que eles iam para a arena cantando? Toda a dor que o mundo é capaz de causar a uma pessoa não tirava deles a alegria do reino de Deus em seus corações. Jesus falou que a gente só larga uma coisa preciosa quando encontra uma mais preciosa ainda. Quando a gente entender que o reino de Deus é mais precioso do que tudo que o mundo pode oferecer, então a gente começa a mudar a nossa visão de mundo, começa a mudar a maneira como nós vemos o nosso próximo. A gente começa a perceber que Deus está presente em todos os momentos de nossa vida. E ser cristão não é só no centro espírita, é em casa, com a esposa, com os filhos, no trabalho, com os colegas, na rua com quem estiver passando. É estar com Deus em todos os lugares, em todos os momentos. Ter o reino de Deus no coração é encontrar a libertação da dor e do sofrimento. Ainda que o mundo nos fira, no nosso coração nós estaremos isentos de qualquer sofrimento, como os primeiros cristãos que cantando iam para ele. A gente não pode eliminar a dor no mundo de expiação e prova, mas a gente pode sim criar no nosso coração condições para que essa dor só nos aflija por fora e não por dentro. Por isso que os grandes espíritos nos mostram que é possível ser feliz apesar de sofrer. Chico tinha uma série de problemas de saúde, Chico não tinha vida pessoal, mas era feliz. É possível ser feliz apesar de um mundo de expiação e prova nos causar sofrimento, porque a felicidade vem de dentro, a felicidade vem do reino que a gente constrói. A gente pode sim ser feliz, mesmo no mundo de sofrimento, depende da nossa atitude diante do mundo. E a gente encerra aqui com Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços que emprega para domar as inclinações más. Kardec não diz que reconhece o espírita porque ele é bom, e reconhece o espírita porque ele é perfeito. Não, a gente está no mundo de expiação e prova. A gente reconhece o espírita porque ele está se esforçando para buscar o reino. Ele está se esforçando para encontrar essa felicidade que Jesus nos promete. Ele está se esforçando para eliminar o sofrimento dos
O espírita se conhece por reconhecer que é falho, reconhecer que tem defeitos e buscar se melhorar. Então, o remédio para os males do mundo, a gente se encontra na mudança rigorosa da maneira como a gente vê o mundo. O remédio para os males do mundo se encontra no amor que a gente desenvolve pelo nosso próximo. O remédio para os males do mundo se encontra na paz que a gente é capaz de produzir pelas nossas atitudes. A alegria que nos traz essa reconstrução é poder fazer sorrir quem está chorando. É fazer uma pessoa se sentir útil, se sentir amada. Isso dá muita alegria para a gente. A gente entende quando Jesus fala da essência da caridade. Colocar a felicidade do outro acima da sua, o bem-estar do outro acima do seu. É uma questão que age nos opostos, porque quando você cuida da felicidade do outro, a felicidade vem para você. Quando você cuida da saúde do outro, a saúde vem para você. A gente entende essa questão do Cristo, que o mundo nos devolve aquilo que a gente oferece. Causa e efeito. O mal e o bem, causa e efeito. A gente tem de volta o que a gente semeou. Então, se a gente quer realmente encontrar o reino de Deus, encontrar a paz e a felicidade, vamos começar a cuidar do que a gente planta e do que a gente cultiva. Vamos para o passe agora. Obrigado pela atenção.